A Espanha é uma das 5 seleções da Copa que contam com futebol de jogadores com sangue brasileiro. 2 deles começaram a carreira no Rio de Janeiro, mas só encontraram sucesso na Europa. 3 brasileiros a serviço da Espanha na Copa. 2 deles amigos de longa data. O meio-campo, Thiago Alcântara, e o atacante, Rodrigo Moreno. O encontro dessa dupla aconteceu bem antes deles chegarem à seleção espanhola. Rodrigo é filho do ex-lateral do Flamengo, Adalberto, e Thiago, de Mazinho, jogador tetracampeão pelo Brasil em 94. Foi nessa quadra de uma escola da Zona Oeste do Rio que Rodrigo e Thiago se conheceram. Aqui fizeram as primeiras tabelinhas, sempre sob o olhar atento do professor de educação física, Carlos Barril. Ainda pequenos, os dois chegaram a ser comparados a gênios. O Thiago já estava com o apelido lá de Pelé. Quando jogava, já entrava como Pelé. E o Rodrigo como Ronaldo. Além da escola, Rodrigo e Thiago jogaram juntos no futsal do Vasco e nas categorias de base do Flamengo. Mas o sucesso quis o destino, chegou lá na Espanha. E agora, né, cara, com esse fecho maravilhoso, que podem participar de um Mundial junto, quer dizer, é quase um conto de fadas, né? Durante a Copa, a torcida do primeiro técnico não será só verde e amarela. Como brasileiro, eu vou ter que torcer pela seleção brasileira, mas torcendo pelo Rodrigo e pelo Thiago o tempo inteiro. Você sabe dizer quantos jogadores brasileiros estão relacionados para a Copa do Mundo? 23? 35, é, Lucas? Nada disso não, Milena. No total são 46 atletas, 35 pré-convocados pelo Tite e outros 11 com dupla cidadania escolhidos para fazerem parte da lista final de outras seleções. Só a Espanha tem 3 brasileiros. O atacante Diego Costa e uma dupla que cresceu junta no Rio de Janeiro, Thiago e Rodrigo. Ele é o maior goleador da história da seleção sub-21 espanhola. Campeão mundial na categoria em 2013. Um dos principais destaques do Valência da Espanha. Mas você aí de casa, sabe de quem estamos falando? Reconhece esse rosto? Não faz nem ideia. Bom, a gente resolveu sair às ruas para ver se alguém consegue dizer de quem é esse rosto. Vem cá, reconhece esse rosto aqui? Não sei quem é, não. Joga no Valência. Valência, né? Foi um dos artilheiros do Campeonato Espanhol. Sortudo ele, hein? Faz ideia, nunca viu na vida? Não. É jogador de futebol. Tô lembrado, não. Nunca viu esse rosto? Não. Ele é jogador de futebol, é brasileiro. É? Vai jogar a Copa do Mundo. Tem certeza? É o Tyson? Ele é brasileiro, mas não vai jogar pela seleção do Tite, não. Não faço ideia de quem é. Também não. Então, a gente apresenta. Esse é o carioca Rodrigo Moreno. Convocado pelo técnico da seleção espanhola, Julen Lopetegui, vai participar pela primeira vez de uma Copa do Mundo. Tá. Mas eu nunca tinha visto ele, não. Desconhecido para muitos, mas quase íntimo de outros. Como o Fábio Cortez, primeiro treinador de Rodrigo, ainda no futsal do Vasco. Esta camisa é guardada com todo carinho pelo Fábio. Ela marcou a estreia do Rodrigo Moreno na seleção espanhola. E ele fez questão de agradecer o primeiro técnico. Enviou como presente, inclusive com a dedicatória. Especial, né? Isso aí é motivo de muito orgulho e essa aqui vai pro quadro. O Rodrigo, ele sempre foi muito maduro para a idade dele, né? Ele tinha, quando veio trabalhar com a gente, de 9 para 10 anos, ficou até os 13 anos. Foi para a Espanha, mas retornava e jogava com a gente. Sempre chegava na fase final do campeonato. Uma criança, né, que sabia onde ele poderia chegar. E ele fez tudo para que isso pudesse acontecer. Merece tudo que está acontecendo hoje. Do futsal do Vasco para o campo do Flamengo. Hoje, nas divisões de base do Botafogo,
Anthony Santoro foi o responsável por comandar Rodrigo no Mirim do Clube da Gávea e viu no garoto uma qualidade rara. Ele era canhoto, com muita velocidade e um poder muito grande de finalização, um chute muito forte com o pé esquerdo. Mas ele já jogava também de quarto homem de meio, não era só atacante, é quarto homem de meio, né? Hoje, vendo a evolução dele como atleta, ele joga hora de atacante, né, que a gente chama externo pela esquerda, já joga por dentro de 9 também, joga por trás. Eu acho que isso facilitou o processo também obviamente, de convocação e de visibilidade da parte dele. Mas desde a época de pré-mirim-mirim já aparentava essa qualidade toda. A relação de Rodrigo com o futebol vem de família. O atacante da seleção espanhola é filho de Adalberto, lateral esquerdo bicampeão brasileiro pelo Flamengo nos anos 1980. Chegou a vestir a camisa da seleção brasileira, mas teve a carreira abreviada por 2 graves lesões. Não tem dúvida, né, que eu vejo o sucesso do Rodrigo indo muito mais além do que eu fui e tendo, inclusive, nas qualidades técnicas melhores que eu, me deixam envaidecidos. A experiência inédita de jogar uma Copa do Mundo, Rodrigo vai compartilhar com um amigo de infância, que é mais famoso por aqui. Thiago Alcântara, filho do tetracampeão Mazinho. Desde cedo, os dois trilharam o mesmo caminho no futebol. Eles participaram da Escolinha do Barril, do futsal com o Fábio no Vaz Barra, e depois tiveram uma pequena passagem pela categoria de base do Flamengo com o Anthony no pré-mirim, e foram campeões no torneio também. E depois, essa viagem que jogaram no Ureca, depois o Rodrigo foi para o Celta de Vigo, e aí eles se distanciaram um pouquinho, e o Thiaguinho foi para o Barcelona, e depois se reencontraram nas categorias de base das seleções espanholas, e agora, né, cara, com esse fecho maravilhoso, que podem participar de um Mundial junto, quer dizer, é quase um conto de fadas, né? Um sonho de qualquer garoto poder participar do Mundial. Imagina ele participando do Mundial em um outro país com o seu amigo de infância, né? Parceria que se formou ainda na época de escola, onde se acostumaram a tirar boas notas e levantar troféus. Desde cedo, eles tinham esse tino de serem craques de futebol. Quer dizer, a gente percebia nos campeonatos, nas aulas de educação física, na escolinha de futebol, quando eu soube que os dois foram convocados. E poder jogar a Copa do Mundo, para mim, foi um dia de muita emoção. Adalberto garante que a escolha por vestir a camisa da Fúria Espanhola aconteceu de forma natural. Não houve muito problema de conflito, não, até por uma questão muito simples. O Rodrigo e o Thiago também foram para lá muito pequenos, eles acabaram criando identidade, né, e conexões lá, enfim, colégios, amigos, primeiras namoradas, etc, etc. O orgulho pelo filho é indisfarçável. E a torcida para que ele brilhe na Copa do Mundo é enorme. Até mesmo em um eventual confronto com a seleção brasileira. Espero que os dois façam boas campanhas e se cruzarem, obviamente, no primeiro momento eu vou torcer pelo Rodrigo. Agora você já conhece. Esse é Rodrigo Moreno, um espanhol com a legítima categoria do futebol brasileiro.